Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dando continuidade à série Yama Yama Mandamentos, não é? Que deu início há 3 semanas atrás, primeiro com uma introdução e depois com os dois primeiros capítulos desta série. Serão 10 vídeos, não é? Tratando desses aspectos, desenvolvidos sobretudo na filosofia yoga, nos Yoga Sutras de Patanjali, que desenvolveu uma metodologia de compreender passos, coisas que devemos abdicar, coisas que devemos cultivar na nossa vida e que permitem, assim, realizarmos, não é? Gradativamente, sem dúvida nenhuma, a percepção da nossa verdadeira natureza. Eu, como disse no início dessa série, acho interessante, muito positivo, conectar esses apontamentos do Yoga Sutra de Patanjali, Yama e Niyama, com os mandamentos da lei mosaica. E, como disse aqui na introdução dessa série, nós temos aqui uma diferença de ênfase, né? Enquanto na perspectiva da lei mosaica, da tradição semítica, dos mandamentos, nós temos uma ordenança de Deus para que venhamos a atender a sua vontade e assim deixemos de fazer certas coisas e busquemos cultivar certas virtudes. Na perspectiva yoga, na perspectiva vedântica, nessa perspectiva mais oriental, do extremo oriente, digamos assim, nós temos a ideia de que esses mandamentos, essas prescrições, essas abdicações e virtudes que devemos cultivar, elas na verdade ajudam a que possamos realizar a nossa verdadeira natureza. Não se trata exatamente de uma vontade de Deus, pois a vontade de Deus já está feita, mas sim para que nos identifiquemos com Deus, realizemos Deus. Então, isso é um aspecto sempre muito importante para considerar, dependendo do olhar de cada um, da cultura espiritual de cada um, do temperamento de cada um, um aspecto é mais enfatizado do que o outro, né? Ordenança de Deus ou busca autônoma para realizar Deus no próprio indivíduo, ok? Então, nos primeiros dois capítulos dessa série, eu tratei aqui da primeira parte, né? São 5 coisas que devemos abdicar. Então, o primeiro vídeo foi a abdicação da violência, a rinça, o não matar, não ferir. E no segundo, não é, vídeo dessa série foi o Satya, não mentir, não enganar. E hoje vamos trabalhar Asteya, não roubar. Muito bem. Pensamos em não roubar, nos vem a ideia evidente, não é, de não pegar alguma coisa de alguém, né, não tomar alguma coisa de alguém e sua própria lei civil, a própria, né, ordem do mundo material nos indica, não é? Não precisaríamos mesmo de um tratado espiritual para considerar isso. E no que diz respeito à vida em sociedade, isso se dá para que possamos organizar as coisas com um mínimo de paz, não é? Mas o que isso poderia ser considerado a respeito do mais profundo da vida espiritual? Por que é importante que cultivemos, não é, esta abstinência de não roubar? Não é? Quando nós pensamos, né, em vida espiritual, nós temos que nos ater àquilo que é mais importante, aquilo que é o fundamento. Na tradição do cristianismo, por exemplo, nós temos o Evangelho, que nos dá as bases, os parâmetros, não é, para entendermos o que é essencial. E o Senhor Jesus está a dizer que, essencialmente, toda a lei e os profetas está em faz ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você. Em um outro momento, em uma conversa com uma pessoa, surge a noção de que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se nós pensarmos nisso, vamos considerar que toda a ação que cometemos contra alguém, ela desconsidera esse aspecto fundamental. Eu não devo fazer um mal ao outro, não é? Eu não devo prejudicar uma outra pessoa. Mas o ponto em questão aqui, fundamental, é de que
para valorizarmos o outro como a nós mesmos, para entendermos a naturalidade desta ordenança, desta indicação, para que isso faça sentido para nós precisamos diminuir o nosso senso de ego. Nós precisamos reduzir o nosso egocentrismo, tudo centrado no eu, neste falso eu, neste personagem, no fulano, no ciclano, na beltrano. E o desenvolvimento, então, de uma desconsideração das necessidades do outro, o egoísmo, não é? É o que nos faz roubar, primeiramente. Que nos faz fazer qualquer coisa contra alguém. Que nos faz realizar qualquer coisa a respeito de uma outra pessoa que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Evidentemente, ninguém quer ser roubado, né? Na cultura popular, no esporte, né? No futebol, costuma-se dizer assim, né, que o torcedor apaixonado é aquele que acha que o gol roubado a favor do seu time é totalmente válido. E às vezes ele até prefere que seja assim, roubado, né, de mão e no último minuto, ou nos acréscimos. Essa ideia é de que se é para o meu favor, se é para o meu benefício, no caso, para o benefício do meu time, que eu torço, vale qualquer coisa, inclusive roubar. É o tipo de coisa que nós nunca aceitaríamos para nós, não é? Nós acharíamos muito ruim que o nosso time fosse derrotado injustamente porque foi roubado. A única derrota injusta em uma partida esportiva é quando há roubo, quando há desonestidade, quando há uma distorção, não é, das regras do jogo. E o torcedor, quando diz isso no sentido de muita paixão, porque ele ama tanto o seu time, que ele acha que isso é válido. Ele nunca reclamaria, ele nunca diria, não, 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 por favor, dê a vitória ao outro time porque foi roubado. E aí o engraçado é que as pessoas não costumam ver grande gravidade nisso, né? Não costumam ver grande seriedade nisso. Dizendo assim, não, é apenas um jogo, é apenas uma brincadeira. Ponto não é o jogo, não é a brincadeira. O ponto é que o sujeito tem muita paixão por aquilo, tem muito amor por aquilo, está muito envolvido com aquilo. E é por isso que ele aceita tudo. Então, nas outras coisas da vida, onde ele teria muito interesse, ele não roubaria, ele não trapacearia. Nós precisamos atentar, né? Aquele que não consegue ser virtuoso nas pequenas coisas, numa brincadeira, num jogo, certamente não conseguirá ser nas coisas grandes, né? Então eu tenho uns remédios a distribuir para as pessoas. Existe uma fila. Só que eu estou vendo que se eu distribuir os remédios na fila de uma maneira ordenada, como está na regra, talvez o meu amado não receba o remédio. Ou ele receberá tarde, poderá ficar mais doente. Então eu vou roubar a regra e vou fazer com que o meu amado receba o remédio primeiro. Ora, mas é uma questão de vida ou morte. Quem não faria isso? Quem atenta para essas ordenanças espirituais. Não é possível subverter essa ordem, não é? Uma outra coisa que nos remete à ideia do roubo é um outro conceito muito importante em vida espiritual, que é a necessidade de coisas externas a nós, de coisas alheias a nós, de coisas que nós não temos. Ou seja, eu preciso de algo que eu não tenho. Eu preciso de algo que eu não tenho. Então, nisso eu roubo. Nós poderíamos ir aqui até a questão do consumismo, né? Precisar de coisas. Ah, se eu não tiver tal coisa, eu não sou feliz. De modo geral, quando conseguimos essa coisa, rapidamente aquilo deixa de ser tão necessário e passamos a ter um outro objeto de desejo. Pois assim é o engano, né? De estar sequioso por coisas fora de nós. Mas quando chegamos ao ponto de roubar, é porque estamos tão obcecados, tão obstinados por algo que está fora de nós, que não respeitamos o direito do outro, que é o proprietário daquela coisa. Então desejamos roubar. A semente de tudo é a ideia de que temos alguma coisa que nos fará muito satisfeitos, muito felizes, que realizará, que resolverá todos os nossos problemas se a conseguirmos. Que é absolutamente ilusório sempre. Sempre.
Nunca temos essa necessidade de algo fora de nós. Você pode pensar assim, mas e o alimento, e o remédio, não é? Todas essas coisas servem para a nossa vida material e passageira. Devemos, claro, cuidar dessas coisas. Mas a ânsia, o desespero se dá quando nós não atentamos para a nossa verdadeira realidade, nossa verdadeira natureza. Não é? Quando falamos em vida espiritual e pensamos nas tradições semíticas, pensamos muito na importância da pobreza, na importância da abdicação da riqueza material. E pensamos que aquele que é um mendigo de espírito, segundo as palavras atribuídas ao Senhor Jesus no Evangelho, bem-aventurados os mendigos de espírito, pois eles herdarão a terra. O mendigo de espírito é aquele que é muitíssimo rico, sabendo que nada tem neste mundo das formas e dos nomes. Ele é muito rico porque ele tem uma riqueza da sua realização espiritual, da sua identificação, da sua verdadeira condição, centelha divina, imagem e semelhança de Deus. Então existe um paradoxo, né, em vida espiritual, que é o quanto mais pobre materialmente você é, maior possibilidade você tem de ser rico espiritualmente. O que não significa dizer que a pura e simples pobreza material é virtude espiritual. E que a presença de coisas materiais na sua vida faça com que impeça que você perceba a sua natureza espiritual. Não. Mas o desejo, o apego, o atrelamento, sim, isso nos impede de realizar a nossa natureza espiritual. E a falta de apego, sim, promove a descoberta da vida espiritual. Então, alguém que rouba é alguém que está tão necessitado de algo que ele é o verdadeiro pobre. Não porque ele não tem as coisas, mas porque ele precisa muito de coisas. Não é? Quando pensamos em roubar, podemos pensar no ato puro e simples de pegar um objeto de alguém, à força ou um furto, não é? Sem alguém ver. Mas existem muitas formas de roubo. Não é? Existe, né, a apropriação de um esforço alheio. É um roubo. Não é? As esperanças roubadas dos outros, não é? Quando nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos posicionamentos, destituímos alguém de uma esperança. Isso é um roubo. Um pouco mais subjetivo, imaterial, sem dúvida nenhuma, mas é um roubo. Quando nós nos comprometemos com alguém e traímos a confiança dessa pessoa, seja no casamento, seja numa amizade, seja numa relação comercial, nós roubamos. Roubamos aquela pessoa, definitivamente. Né? Trair, sem dúvida, é uma forma de roubar. Né? Eu lembro que há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu tinha um blog chamado Cetro Real, e postava coisas sobre a Igreja Ortodoxa, fundamentalmente. E teve fases no Centro Real, né, umas ênfases, e teve uma época que tinha muita coisa sobre liturgia, sobre elementos litúrgicos, muito enfatizado nesse segmento religioso. E aí, certa vez eu descobri que tinha um blog que estava simplesmente pegando as coisas que eu escrevia ali e repostando. Fotos, tudo. Enfim, eu não costumo assinar os meus textos e tudo mais, então. E aí eu fui verificar aquilo e mandei uma mensagem para a pessoa, né? Vi que não tinha nenhuma indicação, nenhuma nota. Falei assim: olha, não tem nenhum problema você fazer uso desse material. Eu estou fazendo uso de outros materiais, eu estou traduzindo textos, eu estou. Claro, tem as coisas minhas também que eu próprio elaboro. E não tem problema de ser outra pessoa. Na verdade, era até um blog de um sacerdote católico. Sacerdote católico de rito oriental. E eu disse para ele, sem problema. Mas coloca ali, né, uma fonte, coloca ali uma indicação de onde veio isso, né? Que assim, se torna mais justo e também faz com que as pessoas possam conhecer a fonte original da onde vocês pegaram. E aí a resposta foi extremamente desagradável do sacerdote,
que disse que não, que primeiro que eu não, que eu deveria falar com ele reconhecendo seu status presbiterial e de que ele não se via na obrigação de dar fonte nenhuma, porque aquilo era um conhecimento da igreja. É um cara de pau, né? É um ladrão. Eu disse isso para ele. Ele disse: não, o que você está fazendo é roubo. Esse trabalho não foi do senhor. Então, primeiro, assim, para que o senhor receba assim, esse tratamento respeitoso, se dê o respeito, né? Então, por favor, faça isso. Se eu não fizer isso, eu vou ter que entrar em contato com o seu bispo para perguntar a ele se é legal esse tipo de atitude. E aí, esse senhor, sacerdote, retirou o material muito contrariadamente, não é? E sem se desculpar em nenhum momento. Roubo. Roubo legitimado por uma pseudológica, não é? Aquele conteúdo espiritual pertence à igreja, não é? Uma outra ocasião também de um sacerdote, aí no caso da igreja ortodoxa, que eu percebi que ele pegava os meus textos pessoais meus, escritos por mim, e colocava na sua página do Facebook, no seu blog, remodelava o texto e assinava. E eu entrei em contato com ele e falei: padre, não é legal, né, fazer isso, né? Tô vendo que o texto é meu e tudo mais. Ele, mas não tem problema, é uma inspiração. Eu falei: não, se eu crio um outro, né, e indica a fonte da sua inspiração. Ah, mas isso é orgulho, querido diácono, ele me disse. Eu falei: não, não é orgulho, é um senso de decência, né? Então, assim, roubar é perder um pouco esse senso de decência também, né? Eu também cometi os meus roubos, né? Eu lembro que no tempo em que eu ministrava, né, assim, palestras catequéticas na igreja ortodoxa, eu muitas vezes queria prover às pessoas um conteúdo de parábolas que eram de doutrinas de sábios e santos do Oriente, mas eu ficava pensativo a respeito do problema de expor, por exemplo, uma parábola de Sri Ramakrishna para aquelas pessoas ali de tradição ortodoxa que poderiam ficar chocados, poderiam ficar, enfim, confusos a respeito daquele conteúdo de sabedoria, de autoridade espiritual advindo de uma fonte não ortodoxa. Mas também tinha ali também o meu próprio preconceito, a minha própria dificuldade de admitir um enlargecimento da sabedoria e poder ofertar às pessoas um conhecimento puro que poderia vir da boca de um santo, de uma outra fonte. E eu muitas vezes dizia as parábolas de Sri Ramakrishna dizendo assim: uma tradição do Oriente, uma tradição monástica, alguma coisa assim, não determinando a fonte. Aquilo também era errado, aquilo também era roubo. Por quê? O certo seria ofertar às pessoas a possibilidade de saber a fonte. E as pessoas fizessem o que quisessem com aquela informação. Não é? Quando eu abdico, é evidente que não é um problema para Sri Ramakrishna, que está triste porque eu não disse, não dei a fonte de sua parábola. O problema está para as pessoas que são destituídas, são roubadas do conhecimento pleno das coisas. Então, evidentemente que eu estive muito errado ao fazer isso, com boa vontade, mas o ladrão sempre tem uma justificativa, né? Sempre tem uma justificativa. Quando nós pensamos nisso, né? É claro, só um parênteses, quando eu penso nisso, né? Hoje eu me esforço muito para evitar cometer coisas assim. Se estou a propagar o ensinamento advindo de uma pessoa, indico a fonte. É claro que existem aqueles indivíduos, né, que propagam coisas aqui e ali com sabedoria, mas são indivíduos um tanto quanto complicados. Vou dar um exemplo aqui. O guru indiano Rajneesh, foi conhecido no Ocidente como Osho, ele é uma pessoa muito complicada, qual eu não tenho como modelo, não tenho como parâmetro. Acho, ao contrário, um avesso daquilo que deveria ser a ideia de um orientador espiritual. Não é? Aqui e ali, Osho cita coisas da sabedoria dos Upanishads, da sabedoria do budismo, da sabedoria do Vedanta, e as pessoas costumam propagar essas citações que Osho faz de uma sabedoria que não é dele como uma fonte de conhecimento para os outros. São coisas boas.
Mas aí eu prefiro não citar o Osho, eu prefiro pegar essa sabedoria, que é realmente válida, de outras fontes mais confiáveis, porque eu não vou fazer uma propaganda de alguém que eu acho perigoso. Ok? Então, evidentemente que existe isso. Mas aí eu não vou roubar o material advindo do Osho. Eu vou procurar aquilo que eu achei positivo ali citado em uma fonte confiável. E vou, né, assim, desejando propagar o que é bom, apenas o que é bom. Né? Os primeiros dois episódios dessa série, né, Ahimsa, não ferir, e Satya, não mentir, né, nós podemos pensar que são bases, né, para o próprio não roubar. Porque você busca não agredir, não é? Não agredir alguém, não ferir alguém, não matar, mas não ferir. Se você tem isso em mente, como que você vai roubar alguém? Roubar é uma forma de ferir, não é? Uma forma de prejudicar. E não mentir também. Para roubar, precisamos mentir um pouquinho. Não é? Tem uma conexão, né? Agressão, mentira, com o ato de roubar. Então, se trabalharmos primeiramente esses dois aspectos bem firmes em nossa consciência, a necessidade de não ferir ninguém, a felicidade, a disposição de nunca mentir, nunca viver em mentira, dificilmente vamos ser ladrões. Não é? Quando pensamos nessa questão, né, por fim, do roubo, às vezes pode vir à mente as pessoas em grandes necessidades, né? As pessoas em grande necessidade de precariedade material, os pobres desse mundo. Roubam um alimento, vão ali no mercado e roubam, ou roubam dinheiro para poder se alimentar, poder levar comida para casa. Claro que nós podemos compreender, não é, o desespero, a situação em si, mas é claro que não podemos também legitimar isso e dizer, é assim mesmo. Não, não podemos. Tá? Aquele que diz, mas isso é porque você não tem fome, isso é porque você não está na miséria, não está levando em consideração aqui a dimensão desse ensinamento. Não estou tratando desta única vida, desta finita existência que temos aqui, em que vale tudo para você se manter vivo. Não. Claro que eu estou falando a respeito do além disso, superação desta vida. Então, aquele indivíduo que passa por grandes necessidades, ele deve lutar, sim, com certeza, para sobreviver, para se alimentar, para cuidar daqueles que estão sob sua responsabilidade. Mas não pode nisso prejudicar outras pessoas. Por quê? Porque a outra pessoa é você. Esse é o cerne da questão, que voltamos lá na questão inicial, do egoísmo, do egocentrismo. É a impossibilidade de perceber que, para além desta aparente multiplicidade, todos nós somos, em essência, o mesmo. Então, aquele outro que tem uma coisa, eu não posso roubar dele, eu posso pedir, eu posso me humilhar até, eu posso recorrer com os efeitos sofridos dessa relação, mas eu não posso roubar. Mesmo que eu precise muito, que o meu corpo precise muito. Eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente. Ok? Sei que é difícil, mas vida espiritual é difícil. Quando muito, muito grande é a nossa conexão com este mundo de formas enormes. Ok? Esse foi o terceiro capítulo, não roubar. Continuamos nessa caminhada dos 10 pontos Yama Yama. No próximo capítulo temos o quarto ponto de abdicação. E aqui vamos falar de pureza, brahmacharya, celibato, pureza. Muito mais do que celibato, sem dúvida. Normalmente traduzido como celibato, mas é muito mais do que isso. Busca da pureza, busca de abdicar daquilo que nos polui. Será o tema importante, gradativamente, em sequência dessas três virtudes: não violência, não mentir, não roubar, pureza. Espero todos vocês aqui para mais uma explanação desta série. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.